Bom dia a todos meus amigos, amigas, primos e primas, todos que assistem, participam do meu canal Hermínio Teles, de Amontada, Ceará, para o mundo inteiro. Estamos felizes, gratos a Deus, porque até aqui tem nos sustentado o Criador Eterno, com as suas mãos poderosas e tem nos livrado de todo mal. Não temos motivo de tristeza, não há motivo de insatisfação. Nós temos motivo de estar alegre e contente cada dia, porque tudo que nós recebemos vem do Criador Eterno, nosso Pai, e Ele sempre quer o bem para nós. Nunca o mal, Ele só quer o que é bom. Tudo de bom Ele quer para os seus filhos. Tem uma parte nas Escrituras, né, que está escrito assim: sendo vós maus, não quereis vos dar coisas má para os vossos filhos, não. Se ele pedir um pão, vocês não dão cobra, não dão uma comida ruim. Imagine eu que sou o Pai celestial, aquele que criou vocês. Se vocês me pedirem, segundo a minha vontade, eu darei muito mais do que vocês pedem. É assim que ele trata nós, ele nos ama. Ele tem amor, o amor que ele tem por cada um de nós é especial. Ele amou tanto a humanidade, a nós, seres humanos, que ele mandou o que tinha de melhor no céu, o seu filho, vir pagar um preço tremendo, morrendo na cruz do Calvário para nos dar salvação. Você já pensou? O próprio Criador mandar seu filho, entregar o filho para ser morto por nós? Imagine isso agora. Reflita, pense bem. Será que você merece isso? Será que eu mereço? Não. Ele fez por amor, não por merecimento. O que nós merecia, ele não nos deu. E se ele fosse dar a nós o que nós merece, era muito castigo, era mais sofrimento, eram muitas coisas ruins, mas ele não nos trata segundo nossos merecimentos, mas segundo as nossas necessidades. Ele sabe que nós somos feitos do pó da terra, nós somos frágeis, somos pequenos, e ele nos ama, ele tem amor por nós, porque nós somos a primícia das suas criaturas. Foi o homem coroado com a maior grandeza. A inteligência que o homem tem foi ela dada pelo Criador para que ele se torne o primeiro das suas criações. E é por essa razão que todos os inimigos da nossa alma têm nojo e ódio de nós, porque nós somos amados pelo nosso Deus, nosso Pai Celestial. Ele tem um prazer muito grande conosco, nosso Pai. Ele não gosta que nós vivamos numa vida ruim, não. Ele quer que nós vivamos numa vida boa. E às vezes nós mesmos, seres humanos, não quer para nós a vida boa, só procura o mal, né? Ô bicho safado da gente, né, rapaz? Como é que pode? O ser humano, em vez de agradecer a Deus e ter uma vida boa, vai procurar fazer coisa ruim, não está certo isso? Meus amigos, meus irmãos, vamos refletir, botar essa cuca para funcionar e vamos entender que nós nesse mundo só somos alguma coisa segundo a piedade e a compaixão do nosso Pai Celestial. Nós não merecemos, nós não somos nada, nós somos pó, somos cinza. Nós todos somos iguais, seja rico, seja pobre, seja feio, seja bonito, seja grande, seja pequeno, não há diferença. Todos nós temos a mesma qualificação. Viemos do pó e ao pó voltaremos quando chegar o tempo. E para isso não há direito de ninguém se exaltar e nem querer ser mais do que ninguém. Algumas pessoas às vezes se colocam numa situação querendo inferiorizar o seu próximo, o seu irmão. Não pode. Veja que você também vai bater as botas, como diz aqui do Ceará. Você também vai morrer, meu irmão. Não para com isso. Para com essa exaltação, com essa bobice, porque você tem um pouco mais de dinheiro. Você acha que é maior do que os outros? Não, você não é nada, você é pó. Vamos ver, você quando morrer, dentro do seu caixão não vai nada, você não leva coisa nenhuma, então nós somos todos iguais. Às vezes a pessoa, só porque tem uma vida melhor, anda nos carros melhor, tem
uma condição financeira boa, tem os melhores médicos, mas isso não dá o direito de ninguém querer ser mais do que ninguém. Me recordo de um certo senhor muito rico, na época dele, ele já se foi, e estava atravessando um período de muitas secas, muitas fomes no mundo, o pessoal sofrendo, e o sofrimento vem maior para quem tem menos condição. Os que são menos, que não têm condição é quem sofre mais. Seus filhos passando fome, vendo as crianças, né? Porque a seca, ela não tem alimentação, não produz milho, feijão, não tem nada, é fome mesmo, é fome. Aí o que eu quero contar para vocês sobre esse homem rico, ele era um homem muito rico na cidade que eu estou falando, ele era o homem mais rico, muito poderoso financeiramente, muitas terras, muito gado, muitas coisas. E na seca, ele abastecia os fornecimentos de as pessoas trabalhando naqueles trabalhos do governo, né? Para subsistência, para ver se escapava com tanta dificuldade, mas ainda tinha uma coisinha mesmo para comer. E esse cidadão, segundo nos conta a história, e é verdade a história, quem passou para mim foi meu falecido pai, que conheceu. Mas ninguém, como não podemos citar nome de ninguém aqui nas redes sociais? Não, a não ser falando bem. Mas aqui, como não é falando bem, ele falou ruim, tem de dizer mais por cima, para não deixar sequelas. Mas ele falava o seguinte: quando o pessoal vinha, até mesmo comprar, né? Era um direito que ele tinha de comprar, porque era um fornecimento que tinha. Aí ele sentia-se aperreado, afobado com o povo, aí dizia: olha, quem não puder viver, morra. Quem não puder viver, morra. Você entendeu? O pobre já sofrido trabalhando nos serviços do governo para escapar, e ele era a pessoa que estava ali para fazer o fornecimento, porque ele recebia o dinheiro do povo, sim, recebia, ele não estava dando nada de graça para ninguém, mas se aborrecia, né? Aí dizia: quem não puder viver, morra. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, pessoal, presta atenção. Vocês não prestam atenção, presta atenção. O que ele disse? Quem não puder viver, morra, não foi? Presta atenção, vê o que vai o resultado. Isso aí que sirva de exemplo para todos nós, pessoal. Que essa lição fique categoricamente no nosso cérebro, para nós nunca achar que somos mais do que ninguém. Esse cidadão que falava dessa forma, bem jovem ainda, bem novo, ele foi acometido por uma doença, um câncer no sangue, leucemia. Hoje é conhecido como leucemia, né? E ele, muito dinheiro, andou até pelos Estados Unidos da América do Norte, procurando um meio para se salvar desta doença. E naquele período muito para trás da nossa, talvez eu nem não, eu não era nascido ainda, não, eu nasci nos 60. Eu me refiro à seca dos 58, eu ainda faltava 2 anos para nascer. Foi uma das maiores secas, maiores falta de chuva e fome que houve aqui no Nordeste. No Ceará aqui foi castigado demais nesse período. Terrível a situação no 58. Eu nasci depois, né? Quem sofreu a fome e a seca foram meus irmãos mais velhos, mas eu mesmo não, porque eu não estava aqui ainda. E aí esse cidadão foi acometido por essa grande enfermidade e foi despachado pela medicina, não tinha meio. Tomar alguns medicamentos, algumas coisas, algumas bolsas de sangue, algumas coisas para sobreviver uns dias. E um dia outra pessoa, um médico, foi fazer uma visita a ele, e era muito amigo da família dele, tudo amigos, né? Aí ele olhou para o doutor e falou: olha,
tanto dinheiro, tanta riqueza eu tenho, tanto gado, tanta terra. Eu daria tudo que eu tenho para eu sobreviver, para eu achar uma cura para a minha doença. Mas não posso mais viver. Não tenho mais vida, vou morrer. Veja bem o que é que acontece, meus amigos. Veja bem, meus amigos, meus irmãos que assistem esse canal. Nunca abra sua boca para inferiorizar o pobre, o sofrido, o carente, o necessitado. Cuidado com as palavras. Palavras pesam. Ele dizia, chegou a dizer, tanto dinheiro, mas não posso viver. E ele dizia para o povo, lá na seca, na fome, quem não puder viver, morra. Mas o povo continuaram vivo, lutando e sofrendo, mas escaparam todo mundo. Mas ele passou por esse processo de doença e veio a falecer. Porque ele chegou a dizer, tanto dinheiro, mas não posso viver. Quer dizer, o dinheiro não podia salvá-lo da doença que ele tinha. Olha aí, meus amigos, como isso é exemplo para todos nós. Seres humanos na Terra, não podemos pensar que somos mais do que o outro. Se alguém estiver sofrendo, tenha compaixão. Não queira ser mais do que ninguém, porque você não é. Embora que você tenha vontade de ser, mas não é. Não é e não vai ser nunca. Nós somos todos iguais. Somos todos iguais perante o Criador Eterno. Somos todos iguais, não há diferença alguma. Não há diferença alguma, nós somos iguais. Então, meus irmãos, a única coisa boa que resta nesse mundo é nós ter amor. Amor mesmo, amor pelos nossos irmãos. Quando tiver alguém com necessidade, você tiver, reparta do que você tem. Não seja mão de burro, muquirana, pão duro, para não socorrer, não ter piedade do que está sofrendo. Tenha compaixão daqueles que estão passando por horas difíceis, porque amanhã ou depois você vai precisar de ajuda também. Mesmo, às vezes, até mesmo uma oração de um justo, de um dos pequenos de Deus, pode muito em seus efeitos e pode lhe socorrer numa enfermidade, porque você prestou bem, foi compassivo, misericordioso para com seu próximo. Vou citar um exemplo das Sagradas Letras. Esse homem morreu com muito novo. Se eu não me engano, ele não chegou a 55 anos. Novo, foi embora. Deixou tudo aí, não pôde viver, né? E ele dizia, quem não puder viver, morra. Mas ele foi quem morreu, porque se exaltou. Não pode fazer isso. Eu já tenho dito, o pessoal não presta atenção. Não, vocês não prestam atenção? Presta atenção, pessoal. Tem de ouvir o que eu digo, que as palavras que eu digo são conselhos bons. Então vamos aqui para o homem das Sagradas Letras, a história de um rei que estava ele em desordenança com o Criador eterno, desobediência a ele e toda a sua casa. Seus filhos, tudo nos prazeres da carne, fazendo tudo quanto não presta. Mas o Criador eterno mandou um dos seus profetas à casa dele. Chegue lá, diga para o rei que certamente ele vai morrer e não vai viver mais. Diga, desse jeito. E o profeta chegando, entrou. Ele sabia que ele era o profeta de Deus. As palavras do profeta saíam da boca do profeta, mas era o Criador que estava falando. Ele disse, olha, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai mais viver. E deu as costas e foi embora. Quando o rei ouviu essas palavras, ele sabia que era Deus falando através do vaso, através daquele homem. O profeta não ia chegar para dar um recado desse, da parte dele, deu o recado do Criador. Aí o rei virou para a parede, se ajoelhou e começou a chorar e prantear-se. E dizer, meu pai, meu Deus, eu sei que pequei, a minha casa está em desordem,
eu tenho errado, tenho sido eu um malefício aqui na terra, tenho sido muito ruim, mas eu te prometo, Pai, tenha piedade de mim, que eu vou pôr em ordem a minha casa. Eu quero que tu tenha compaixão de mim, dos meus filhos, da minha família. Tenha compaixão, meu pai. E se humilhou, chorou, chorou, chorou. Quando ele estava ainda chorando, e no caminho ia o profeta ir embora, o Criador falou com ele. Disse, profeta, meu servo, meu ungido de Deus, meu ungido meu, volta, volte, vá lá. Ele se humilhou, ele ouviu a palavra que eu mandei. Ele me pediu perdão, pediu misericórdia e me prometeu que vai colocar em ordem. Diga lá para ele, eu vou dar mais 15 anos, o Criador manda dizer que vai te dar mais 15 anos de vida. Mais 15, para quem ia morrer agora, né? Mais 15 anos já é alguma coisa, é muita coisa. E exatamente o profeta voltou. Quando chegou, disse, olha, o Criador ouviu as tuas lágrimas, o teu arrependimento, o teu choro, e mandou dizer para ti que tu vai ter mais 15 anos de vida. Mais 15 anos tu vai viver. Oh, que alegria que aquele homem ficou. Coitado, né? Já estava certo que ia morrer. Não tinha como não escapar, ia morrer. Era profecia, era a palavra do Criador. Mas o Criador teve compaixão porque ele se arrependeu. Então, meus irmãos, meus amigos, se arrependam. Se arrependam de coisas ruins que fizeram. Parem de fazer. Não faça mais. Chore, clame, ponha seu joelho em terra, clame ao Criador, que Ele vai te dar vida, Ele vai acrescentar os teus anos de vida na terra. Ele vai aumentar, Ele vai te dar mais saúde, vai te dar força para que tu viva, para tu fazer obras boas na terra, para tu pôr em ordem a tua casa, tanto a tua casa que é o corpo, como a casa em família, que é os filhos, dar conselho e corrigir, não bater, mas corrigir no sentido de conselho, aconselhar os seus filhos para estar em ordem, porque o chefe da casa abaixo de Deus é o pai de família. E aí foi exatamente o que aconteceu com aquele homem. Humilhou-se. Se humilhe você também, meu amigo. Você está condenado? Você está se achando que vai morrer? Mas saiba que a esperança chegou para você. O Criador está dizendo, te arrepende, te humilha. Busca a minha voz. Ouça a minha voz. E teus anos serão acrescentados. Aquele homem recebeu mais 15 anos. Você também poderá receber 15, 20, até mais, dependendo da sua humilhação. Assim Deus fará com todos que se humilham, porque a exaltação não provém do Criador. Os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Entenderam, meus irmãos? Vocês estão compreendendo? Estão entendendo as palavras? Aqui se trata de mensagem essa que veio do coração de Deus para que vocês ouçam agora. Eu estou aqui como uma ovelha do Criador Eterno. Não sou mais nem menos, sou apenas ovelha, ovelha do Criador. Como já citei diversas vezes, o último profeta diretamente foi João Batista. Mas hoje tem as ovelhas do Criador, que existem na terra, e eu sou uma delas. Eu sou uma ovelha, não sou mais nem menos do que uma ovelha, sou ovelha. No sentido espiritual, sou ovelha. Faço parte da noiva do Cordeiro, que a noiva do Cordeiro não tem título, não tem placa, não tem nome. A noiva do Cordeiro é a igreja, que é o povo salvo, sem placa. Salvo por amor, salvo pela fé, salvo pela obra, salvo pela sua fidelidade, salvo porque ele é limpo. As suas vestes é limpa como um pano mais branco e reluzente. As vestes espirituais da noiva do Cordeiro é limpa, é branquinha como a neve. E eu faço parte dessa noiva. Tenho certeza disso, absoluta. Não é me exaltando, mas é porque eu me sinto um homem abençoado e feliz
porque entreguei minha vida pela fé no grande Criador através de seu Filho que morreu na cruz por mim. Não dependo de homem para ser salvo, dependo do Criador e do Salvador. A minha salvação não foi paga por homem algum da terra, não foi sistema nenhum que me pagou a minha salvação. A minha salvação e a tua foi paga pelo Salvador, pelo Filho do Criador que morreu na cruz. O nome dele, dito por João Batista, o último profeta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele era o Cordeiro, que é o chefe, é o cabeça, é o dono da salvação, que deu a salvação, nós somos as ovelhas do Criador. Ovelhas no sentido espiritual, não é carnal. No sentido espiritual, nós somos todos ovelhas do aprisco do Criador e do Salvador. Então, meus amigos, vamos prestar atenção. Estes exemplos que nós vimos aí, claramente aqui conhecido nas nossas regiões, que aconteceu esse fato. Não é história de carochinha, não, verdade pura. E esse das Sagradas Letras também, o profeta veio ao rei e deu o recado, e ele se humilhou e ganhou mais uma concessão de misericórdia de 15 anos de vida pela sua humilhação. E é o reconhecimento da voz do Criador, ele se humilhou e baixou o fogo. Ele baixou-se, humilhou-se e recebeu a recompensa. Vou citar outro caso aqui das Sagradas Letras, já que nós estamos no assunto bom. Vamos citar mais um caso aqui. Existia uma cidade, e essa cidade, o povo do rei até o último, todos estavam em desobediência e pecado, em desarmonia com o Criador. O pecado lá era fluente como uma grande cachoeira. Era pecado demais. Era pecado demais. O povo não fazia outra coisa a não ser pecar e fazer ruindade no mundo. O Criador constituiu o seu profeta, o seu nome da cidade, mas vamos citar aqui cidade. Aí quem sabe, quem já leu as Sagradas Letras, sabe que cidade falo. Vou citar aqui só as iniciais. Nínive, cidade de Nínive. E o profeta, só as iniciais dele. Profeta Jonas. Tanto, só as iniciais, né? Olha, só as iniciais, citei foi o nome, rapaz. Ah, tá bom, já disse, está dito. E aí, pessoal, esse profeta, o Criador, disse: Jonas, vá à cidade de Nínive, vá. E vá pelas ruas da cidade, por rua, e grite bem alto e diga: Nínive, por causa dos teus grandes pecados, da tua desarmonia com o Criador, vocês vão morrer, vai ser destruído isso aqui, não vai ficar nada, vai ser destruído tudo. Como aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, vai acontecer aqui com vocês. E saiu gritando por rua em rua, e subindo e descendo nas ruas. E ele, passando em frente à casa do rei, ele ouviu a voz do profeta. E o rei, mesmo cheio de pecado e malícia, mas ele disse: o que é que aquele homem está falando? O que ele está dizendo ali? Que vai ser destruída essa cidade por causa do nosso pecado? O pessoal disse: sério, tá aí falando isso aí, faz hora, ele está pregando. Quer dizer, para muitos achar até que podia ser uma espécie de loucura da pessoa ficar falando, gritando na rua. Mas não tinha microfone naquele tempo, não tinha rádio, não tinha canal de televisão, não tinha nada para se falar, tinha de ser de voz mesmo, gritando. E era para todo mundo ouvir. E chegou aos ouvidos do rei. E o rei foi e fez o seguinte: pois se ele está dizendo, é um profeta de Deus, é conhecido, Jonas, é um profeta do Criador, vamos. Aí ele ouviu a voz e fez uma grande reunião com todo o povo. Chamou todo o povo da cidade. Todos, sem exceção de nenhum.
Olha, pessoal, o profeta que falou, o profeta Jonas, o que ele falou aí, nada mais é e nada menos. É a verdade, é a voz do Criador através dele. Ele vai destruir a nós e a cidade, nós vamos todos morrer. Mas vamos fazer uma coisa, vamos nos humilhar, vamos descer, parar de ser ruim, que nós estamos sendo ruim, vamos parar com as nossas loucuras, nossas ruindades, vamos se humilhar. Vamos fazer um jejum de 3 dias, nem homem, nem animal, nada come nada. Todo mundo vai ficar sem alimentação. Jejum total. 3 dias, com 3 noites de jejum. E vamos vestir com roupas de saco, roupas de pobre. O rei tirou todas as vestes reais, vestiu-se com a roupinha de pobre, mais pobre do mundo, e se deitou na cinza, na humilhação. Ele e todo o povo da cidade acompanharam fazendo o mesmo, pedindo perdão pelo que fizeram. E o profeta que disse que Deus ia destruir, ele disse, mas ele queria ver, ele queria era ver o papoco mesmo, né? Ele achou que, ele sabia que quando Deus mandava dizer, acontecia. Só que o profeta foi para fora da cidade esperando que o fogo caísse, né? Mas não sabia que o povo e o rei tinham se humilhado. O rei lançou esse jejum, esse clamor, esse arrependimento, e prometendo ao Criador que não ia fazer mais tais coisas, ia parar com essas patifarias que ele estava fazendo, como hoje o mundo está vivendo. Será que o povo não tem vontade de parar com as loucuras para se salvarem da sua destruição? Pare, pare. Quando o Criador manda, pare. E ele está dizendo, pare, pare. Pare de fazer loucura. Se é que você quer mais uns anos de vida, que é que você quer a salvação, só tem um meio. Se arrepender. Exercer a fé no Filho do Criador e no Pai, e galgará a salvação e a misericórdia do Criador. E aí o profeta foi para fora da cidade e se deitou debaixo de um pé de árvore e ficou lá esperando só para ver o pobre de fumaça subir, porque ele tinha dito que Deus mandou. Mas ele não sabia do arrependimento do povo. Vestido de saco, o rei não comeu por 3 dias, nem o povo, ninguém, todo mundo obedeceu. Não deu comida nem os animais. Os animais, se comeu alguma comida, foi andando procurando, mas as pessoas mesmo que dava alimento a gado, animal, não deu por 3 dias. Ninguém comeu nada, só jejum e oração e humilhação. E aí o Criador, vendo o arrependimento daquele povo, do rei até o último, Deus também mudou a opinião porque ele mandou avisar para que a pessoa se arrependa. E quando a pessoa se arrepende, a misericórdia dele vem também. Deus pode ter decretado a morte, mas se a pessoa se arrepender, ele muda, porque a pessoa também mudou. Agora, se você continuar na sua dureza de coração, duro igual uma pedra, pode esperar o pior que vem. E aí o profeta ficou achando ruim, porque já tinha passado as horas e não tinha havido fogo, e começou a achar ruim. Aí Deus o que é que fez? Mandou um bichinho lá naquela árvore e comeu as folhas dele rapidamente e ele ficou no meio do sol. Aí ele começou a chorar e deu um desmaio, caiu. Aí quando ele levantou-se, Deus disse, profeta, tu não veio dar o recado? Tu não deste? Tu deu o recado, eu mandei. E o povo se arrependeram, eles se humilharam. O rei vestiu-se de saco, vestiu-se com a roupa mais humilde do mundo, se pôs de joelho, clamou e se deitou na cinza. Como não teria eu misericórdia de uma cidade tão grande que se arrependeu? Quando o povo se humilha, eu também mudo. Não faço mais o que queria fazer, porque o povo estava merecendo, mas agora já mudou. Assim, pessoal, é o que eu sempre venho dizendo aqui nas minhas mensagens. Te arrepende, povo, enquanto é tempo. Te arrepende enquanto é tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. O relógio de Deus está chegando no
ponteiro para bater o último segundo. E vai começar o papoco. E o chororô e a destruição vai vir. A multidão de gente caindo por terra, chorando, gemendo e dizendo: ah, meu Deus, o que é que fiz da minha vida? Mas se arrepender agora, enquanto é tempo, terá a misericórdia do Criador. O Criador sempre tem piedade de quem se humilha, de quem se arrepende. Te arrepende, povo. Povo do Brasil, do Ceará, povo de Amontado, do Ceará, do Brasil e do mundo inteiro. Vocês se arrependam. Se arrependem enquanto é tempo. O mundo jaz no maligno. As pessoas só pecam cada vez mais pecando e desobedecendo o Criador todo dia, toda hora, todo instante, cada momento, cada instante, as pessoas só fazem o que é ruim e mal aos olhos do Criador. Mas a destruição vai vir. A destruição vai vir. E aqueles que se arrependerem alcançarão a misericórdia do Criador. E aquilo que o Criador determinou não vai atingir aqueles que se arrependerem. Vai atingir somente os desobedientes, os maus, aqueles que não querem andar de acordo com a vontade do Criador. Isso vai acontecer. Tem vários casos desses nas Sagradas Letras, mas o povo não querem obedecer à palavra do Criador, não querem se humilhar, querem viver a sua vida do jeito que querem. Só tem uma coisa a dizer. Pague para ver. Pague para ver. Vocês querem pagar para ver? Pois paguem. Vão depois dizer assim, bem que aquele homem falava. Bem que aquele homem falava, aquela ovelha do Criador falava. Aquela ovelha do Criador falava. Bem que ele falava. Bem que ele falava. Aí vamos ver o resultado. A destruição. Se você disser essas palavras bem que ele falava, é porque você vai sofrer. Mas se você não ouvir essas palavras, é porque você se arrependeu. Você abandonou o seu mau caminho, a sua vida errada, e você está seguindo o Criador e o seu Filho em casa, na sua casa, no seu trabalho, na sua roça, na firma que você trabalha, no avião que você pilota, no carro que você dirige, na jangada que você pesca, na lancha, no navio, em todo tipo de transporte do mundo, que as pessoas se humilharem, vão galgar a misericórdia do Criador. Se não, paguem para ver. Vocês querem pagar para ver? Eu não pagaria. Deus nos guarde. Porque vai acontecer, vai. Tudo está esperando somente o ponteiro chegar no limite. Quando ele bater, pá! Pronto. Aí começa o papoco. Aí vem. E eu não quero isso para você. Muito mais Deus não quer. Deus quer a sua bênção, quer que você viva. Está escrito nas Sagradas Letras. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se converta e viva. O Criador não quer que ninguém morra, que ninguém seja destruído espiritualmente, porque a destruição só da carne, isso não vale muita coisa. É ruim, mas a pior destruição é a do espírito, que você vai sofrer eternamente. Quem estiver do lado do Criador vai gozar a eternidade nas delícias, porque se arrependeu, mudou a sua atitude. Por que você não pode mudar também? Mude. Mude enquanto é tempo. A voz da ovelha do Criador está de pé. A igreja verdadeira é o corpo, é o templo e a morada do Espírito do Criador eterno. Nós somos a verdadeira noiva, o verdadeiro templo de Deus é o corpo do homem e da mulher. Ele disse, eu não habito em templo feito por mão de homem. Se ele não habita, ele não está lá. E nem vai. O que ele vai fazer lá? Templo de tijolo?
Precisa disso não. O Criador quer o templo do coração do homem e da mulher para habitar em nós. Para a nossa mente ser dele, nosso coração ser dele. E a boca fala do que o coração está cheio, está escrito. Então, se você quer ser um templo de Deus, cada um de nós somos um templo de Deus. Porque o Espírito do Criador é maior do que tudo. E ele habita em todos ao mesmo tempo. É maior do que o Sol. O Sol não atinge toda a Terra ao mesmo tempo. Tem parte que ela atinge, outras não. E o Espírito do Criador, ele habita em todo lugar. Porque ele é o Supremo, ele é o único. Ele é o único Pai. Tem gente aí se qualificando em nome de pai, pai espiritual do povo. Eu não tenho pai aqui na Terra, não. De espiritual, não. Só conheço um pai espiritual. Só o Criador eterno, que nós o denominamos de Deus. Porque Deus significa poder, autoridade, né? Mas que o nome dele não é Deus. O nome dele não se sabe ainda o nome verdadeiro do Criador, ainda não se sabe isso. Ele ocultou dos homens para que não zombem e não façam loucura falando o nome dele em vão. O nome não é esse. Deus significa autoridade, poder. Não custa nada você chamá-lo de Deus. Mas o verdadeiro nome dele só se sabe quando chegar lá. E o nome do Salvador? Nós temos ele aqui, lá em Jerusalém, quando ele foi registrado. Procure saber em Jerusalém, vê nos cartórios, vê se tem a letra J na linguagem hebraica. Procure descobrir se tem a letra J. Procure. Não vá só porque eu estou dizendo, vá pelo que eu estou falando, vá pelo que eu estou ensinando. Procure saber. Depois você diz se tem letra ou não tem. Não tem nem no aramaico, que era a antiga linguagem que falava o Moisés, e nem no hebraico. Nem no hebraico moderno. Essa letra J, ela foi colocada no alfabeto, nesses nossos alfabetos aqui, do ABCD, há mais ou menos 500 anos atrás. Ela foi incluída. Jesus nasceu há 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás. Não, há 2.000 anos atrás. Vai completar os 2.000. Não completou ainda, porque quando completar, fecha os 6 dias e no 6º dia ele vai terminar a sua obra. E aí vai começar aquela história que eu já falei. Castigo para os lombos do mal e bênção para aqueles que estão com a sua vida em dia. Entenderam? Compreenderam? Prestaram atenção? Prestaram atenção? Atenção que eu estou dizendo? Se não prestar atenção, aí vai sofrer. Mas se prestar atenção, vocês vão botar em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Porque você botando em ordem, você não vai morrer. Você não vai ser destruído espiritualmente. Você vai viver eternamente com o Criador. Meu muito obrigado. Que as palavras que eu tinha a falar como ovelha, falei. Fica para você meditar. É ensinamento. Eu continuo nos meus ensinos. Nos meus não, nos do Criador, né? Porque eu sou apenas a ovelha que falo. Ovelha que aprendi a falar dos ensinos e o Criador me dá a sabedoria para eu expressar para os meus irmãos. Todos nós temos direito de galgar essa misericórdia. Basta nos humilhar, se arrepender. Aonde você estiver mesmo, não precisa você ir para canto, não. Se procurar homem, não. Não precisa procurar homem nenhum, se arrependa onde você está. Se quiser convocar a sua família, convoque. Faça um acordo, vamos abandonar tudo que é ruim a partir de agora. Vamos ficar agora servindo ao Criador pela fé onde nós estamos, no nosso serviço, mudar nossos itinerários, nossas condições. Se você era um adúltero, um inveterado, um prostituto, um bibarrão, uma pessoa que vivia uma vida de vício, malícia, abandone tudo. Você que decide se você quer salvação ou quer perdição. Quem decide é o ser humano. O Criador dá oportunidade, mas siga-se a verdade. Ele só dá direito à salvação àqueles que lhe obedecem. Meu muito obrigado. Paz, paz, paz para todos e até outra oportunidade. Amém.